Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, o CDS traz hoje para discussão um tema da maior importância, é um grave problema com o qual o país se confronta e que deve merecer a preocupação de todos nós. Mas, ao agendar para discussão o excesso de endividamento das famílias, é o mesmo que fazer um balanço das políticas do Governo PSD-CDS e das suas consequências na vida das famílias. O Governo colocou as famílias portuguesas na situação em que os próprios partidos que o suportam reconhecem. Numa situação de excesso de endividamento, ou se quisermos até ser mais rigorosos, o Governo está a remeter as famílias portuguesas para a mais completa falência. Mas mais, ao equacionar no debate medidas de resposta, significa que os partidos que suportam o Governo também reconhecem que o Governo não tem vindo a manifestar grande vontade em dar resposta aos graves problemas com que as famílias portuguesas se confrontam. E hoje, quando olhamos para a situação das famílias, só vemos constrangimentos, desânimo e pouca esperança na resolução dos gravíssimos problemas e limitações financeiras que o Governo está a criar. As causas residem na austeridade. As causas estão no aumento do IVA, no aumento do IRS, nos cortes salariais. As causas residem no congelamento das reformas e pensões, no corte dos apoios sociais, nas restrições ao subsídio de desemprego, etc, etc, etc. E a situação é ainda mais grave se tivermos presente que as famílias portuguesas este ano nem sequer podem contar com o subsídio de férias. Não era para ir de férias. O subsídio de férias normalmente servia para repor algum equilíbrio que as famílias foram perdendo nos meses que ficaram para trás e também para fazer face a algumas despesas de natureza anual. Mas nem isso. Os portugueses já nem podem contar com isso porque até o subsídio de férias o Governo retirou. As causas estão nos números de desemprego. 1.200.000 portugueses não têm trabalho. E o pior é que o Governo não mostra qualquer vontade em promover a criação do emprego. E como se isto fosse pouco, neste universo de desempregados, uma boa parte não tem acesso a qualquer apoio social. 70% dos desempregados não têm acesso ao subsídio de desemprego. O Governo nega o acesso de muitos portugueses a uma prestação substitutiva dos rendimentos do trabalho, empurrando para a exclusão social e para uma situação de verdadeira miséria milhares e milhares de famílias. Depois, o número de casais inscritos nos centros de emprego aumentou mais de 60% em março deste ano. São cerca de 8.000 casais desempregados. De facto, assim não se consegue viver. Assim não há quem consiga cumprir os seus compromissos com os bancos. Hoje já é mais que visível que a austeridade não é a solução. Pelo contrário, as medidas de austeridade que o Governo tem vindo a impor estão a criar situações verdadeiramente dramáticas à generalidade das famílias portuguesas. Aumenta o número de famílias com dificuldade em pagar o seu empréstimo da casa. No primeiro trimestre deste ano, quase 150.000 famílias não conseguiram pagar as prestações do crédito à habitação. Cada vez mais famílias entram em incumprimento com as instituições bancárias. Por cada dia que passa, 25 famílias devolvem as suas casas aos bancos por impossibilidade objetiva de pagar as respectivas prestações. Há famílias que já nem sequer conseguem assegurar o pequeno almoço dos seus filhos, quanto mais pagar as prestações decorrentes dos contratos com o banco. Com um salário mínimo abaixo do limiar da pobreza, mais de 400.000 trabalhadores nessa situação enfrentam gravíssimos problemas e não conseguem pagar os seus empréstimos ao banco. A agravar a situação, ainda somos dos países da União Europeia com maior incidência de trabalhadores nesta situação. E, de facto, com estas políticas só podemos, pois, ouvir falar de incumprimento, de dívidas, falências, desemprego, novos pobres e até miséria. É este o resultado das políticas de austeridade, mas também é este o resultado das políticas deste Governo. E por mais oportunidade e bondade que se reconheça nas propostas que sobre a matéria o CDS hoje apresenta, se mantemos os motivos, se mantemos as razões, se mantemos as causas que levaram à situação criada, dificilmente resolveremos o problema. De qualquer forma, os Verdes manifestam desde já toda a disponibilidade para discutir estas e outras propostas que surjam no sentido de evitar que as famílias portuguesas percam as suas casas, percam as suas habitações, não só porque o direito à habitação é um direito com relevância constitucional, mas também porque as famílias portuguesas não têm nenhuma responsabilidade na situação que está criada. Muito obrigado. Muito obrigado.